E aí a gente começa a meio que querer descobrir Deus por aquilo que alguém recontou, por aquilo que alguém entendeu. Então existe o Deus que é comunicado através da própria escritura, da própria palavra, mas também existe o Deus que você entende. Existe o Deus que você teve contato, que alguém te contou alguma realidade, que alguém te contou alguma coisa, e você começa, poxa, então Deus fez, então Deus é assim, então você recebe um recorte. Só que o problema é que muitas vezes, em muitos casos, a gente tem aí recortes verdadeiros e recortes que não eram para estar ali. E aí a gente começa a ter medidas de Deus que não são de Deus, são que as pessoas entenderam a respeito de Deus. E se a gente for pegar alguns casos e perguntar assim, aqui mesmo, se eu perguntasse qual foi o momento que você decepcionou, muitas vezes a nossa decepção com aquilo que se refere de Deus, com aquilo que a gente esperava de Deus, não tem a ver com o que Deus disse, tem a ver com o que a gente entendeu do que Ele disse. Ou por aquilo que a gente se decepcionou porque alguém disse alguma coisa que era de Deus, mas na verdade não era, foi o que ele entendeu e entregou de maneira errada. Não sei se você já se deparou com uma realidade dessa. Às vezes a gente recebe um recorte de algo de Deus, a gente não consegue entender, compreender. E muitas vezes a gente direciona a expectativa dentro daquilo que muitas vezes Deus não disse. E aí a gente começa a ter um compromisso com uma realidade que muitas vezes Deus não construiu. E Paulo, ele viveu esse processo. Exatamente esse processo. Porque a identidade que foi construída em Paulo antes da sua conversão não tinha a ver com aquilo que ele era. E a gente sabe que Paulo, ele passou a ser um perseguidor de cristãos. Imagina um homem que ele chegava, entrava na cidade, ele pedia carta, liberação para prender, matar os cristãos. Ele era um perseguidor dos cristãos, das pessoas que eram de Deus. E ele tinha patente para isso. A palavra diz que ele foi criado aos pés de Gamaliel. E a gente precisa entender um conceito aqui. Foi uma era judaica de escolas que era muito forte. E Gamaliel era neto de Iliel, então já vinha de uma linhagem de ensino. E aí, se a gente for olhar para a estrutura judaica de ensino, a gente chega na sinagoga, a gente chega nos rabinos, a gente percebe que isso tudo existiu dentro da comunidade judaica para proteger a palavra de Deus, que até então, Deus durante muito tempo se comunicava através de uma lei. E eles meio que se organizaram no seu conceito social para proteger aquilo que Deus disse. Até então, isso era de Deus. O problema é que quando a gente chega no Novo Testamento, o verbo se fez carne. Agora, Deus, a revelação, a verdade, não estava na hermenêutica, não estava no conceito de entendimento lá da sinagoga judaica, agora estava em Cristo. Então eles não conseguiram enxergar a verdade viva diante deles. Eles ainda estavam querendo interpretar coisas que já se passaram, que apontavam para Jesus, mas eles não conseguiram enxergar Jesus. Ou seja, eles começaram a manter um recorte. Uma forma, por quê? Porque era de Deus até então. Mas agora Deus se revelou de uma outra forma. Deus se revelou de um outro jeito. E às vezes, muitas vezes é assim, a gente cria uma expectativa de um jeito e Deus nos surpreende de completamente outro, e Deus comunica de outra maneira, usa pessoas que a gente nem espera. Por quê? Porque Deus é livre dos nossos conceitos religiosos, Ele é livre dos nossos recortes. Deus é livre. E aí, Paulo, ele fez a escola de Gamaliel. E, irmãos, você não acha outro escrito na Bíblia que chegou a esse nível de autoridade que Paulo tinha, de chegar a pedir carta para fazer o que queria dentro de uma cidade. Você não vê outro. O que me faz pensar em algo aqui, e talvez você concorde comigo, isso é um pensamento pessoal, provavelmente Paulo foi o melhor aluno da escola de Gamaliel. Porque a gente não tem a descrição de outro que tinha permissão de fazer o que Paulo fazia. Ou seja, ele saiu com patente. Ele saiu com patente. E nessas escolas, meu irmão, não era como os dias de hoje. Você não ia lá e simplesmente pagava matrícula para fazer parte. Não. Você tinha que ser convidado. Então, provavelmente, Paulo já era um intelectual. Provavelmente as pessoas já notaram que ele tinha uma interpretação da Torá acima da média e começaram a ver uma intelectualidade de Paulo. E se você estudar a vida de Paulo, você vai ver que realmente havia algo ali. Havia algo aí. Só que Paulo, ele foi preparado para ser um rabino ortodoxo, para instruir pessoas,
para multiplicar perseguidores dos cristãos. Só que aí o que aconteceu na vida de Paulo? No caminho de Damasco, ele teve um encontro. Um pequeno encontro. Ele encontrou Jesus. E aí entra um ponto aqui que eu acho de extrema importância. Porque mesmo, obviamente, Jesus conhecia a intelectualidade de Paulo, não conhecia? Só que Jesus não foi debater com Paulo. Você vê que Jesus não ficou debatendo teologia, conceito. Paulo, você estava pensando errado? Não foi nada disso. Por quê? Porque onde há revelação, você não precisa explicar mais nada. O verbo foi revelado diante dele. O senhorio de Cristo estava diante de Paulo. Aquilo mudou a vida dele. Agora, Paulo, ele não estava na escola de Gamaliel. Agora, ele entrou na escola de Jesus. Você imagina? Ele teve um impacto, ele encontrou a verdade. A verdade não é um recorte. E quando eu sei que é verdade? Quando ela transforma a minha vida. Quando você encontra com a verdade de Deus, você não consegue mais ser a mesma pessoa. Cada vez que a glória de Deus é manifesta, há uma transformação. Aleluia! Não é um recorte, por isso que é importante. Eu preciso ter uma revelação. Eu posso passar 20 anos na igreja, mas se eu não tiver um encontro com aquilo que Jesus é, eu não tenho uma vida transformada. Agora, se basta 1 milésimo de segundo de encontro com Jesus, a minha vida jamais será a mesma. E aí, Jesus não debateu, não, ele se revelou. Isso que eu falo, às vezes a igreja de hoje pega o seu recorte e vai lá para a internet tentar debater com o mundo. Não, meu irmão, a igreja ela precisa revelar o Cristo. Se ela revelar o Cristo, ela não precisa discutir com mais ninguém. Uma coisa que eu sempre falo: quando Deus se manifesta, você não precisa explicar mais nada. Já viu? Você não precisa explicar mais nada, todo mundo entende. Quando a presença de Deus invade o ambiente que a gente está, há uma transformação, meu irmão. Há uma transformação. Agora, Paulo, ele entra na escola de Jesus. Aí imagina comigo. Talvez você... Quem é mais antigo na fé aqui? Vocês são todos novinhos na fé? Então eu sou velhinho aqui, aleluia. Eu tenho 49 anos, com um corpinho de 18 foi mal. Mas eu me converti com 17 anos. Com 17, estou todo esse tempo na igreja. Todo esse tempo. Com esse tempo todo, muita coisa mudou, não mudou? Não mudou? Forma de pensar, à medida que a gente tinha lá atrás como igreja, muitas vezes hoje a gente entendeu que, cara, a gente não precisa disso. Por quê? Porque foi um recorte. Foi um recorte. Aquele modelo antigo serviu, nos trouxe até um certo tempo, mas agora a gente está em outra medida. A gente está em outro tempo. A gente agora não tem mais necessidade. Algumas coisas a gente evoluiu, a gente entendeu. A gente se aprofundou no Senhor em alguns aspectos. Eu vejo uma igreja crescente em conhecimento de Deus. Isso é verdade, a igreja brasileira principalmente, ela se desenvolveu. Hoje ela está vivendo algumas coisas que lá atrás a gente não entendia. Não entendia. Por quê? Porque a gente entendeu um ponto que é muito importante. A gente está aprendendo aí além do recorte. A gente não quer mais ouvir sobre Deus só. A gente não quer mais que alguém conte uma experiência. Eu lembro que uma época eu tinha fome, eu tinha sede de pegar livros e ver o que alguns irmãos em Deus viveram. E aí eu fui ler alguns irmãos, principalmente das áreas que eu fui, de irmãos que tiveram áreas de perseguição, e eu li aqueles livros, eu ficava maravilhado. Eu li de uma missionária que o tema era Animais Sem Cauda. Foi uma norte-coreana. Ela foi a primeira norte-coreana a sair andando de uma cadeia, de uma prisão, por causa da perseguição religiosa. Ela saiu pela porta da frente, isso foi um milagre. Hoje ela vive na Coreia do Sul. E animal sem cauda, porque quando ela entrou na prisão, a primeira notícia que ela recebeu é: você perdeu o direito de ser um ser humano. E aí eles têm um ditado que o animal sem cauda, ele não precisa de carinho, ele não precisa de amor, ele não precisa... Então ela recebeu uma comunicação
de que ela seria maltratada. E ela se converteu na cadeia porque um dia eles deixavam ela à noite, no frio, na neve, e ela disse que ela tinha apanhado tanto, tinha passado tanta coisa, que a pele dela estava igual de cobra. E ela olhou magra, e ela olhou para ela mesma e ela falou assim, não tem como eu estar viva. E ela lembrou de algumas canções que a mãe dela sussurrava ao ouvido dela, e eram canções cristãs. Depois ela começou a entender, e ela começou a ter uma relação com Deus em meio à cadeia. Meu Deus do céu! E começou a entender, é impossível um ser humano estar vivo ainda do estado que eu estou, tem que ter um Deus, tem que ter uma verdade além do que eu estou vendo agora. E essa mulher se converte, e Deus simplesmente muda o coração dos norte-coreanos, liberam ela da cadeia. Hoje essa mulher é uma missionária. Você imagina, meu irmão, quanto que essa mulher não tem para colaborar, viva, escrever um livro. Tremendo! Só que hoje a grande questão não é mais eu ler a respeito, é eu viver. Eu preciso olhar para as escrituras e entender, olha, se alguns viveram, ousaram a entrar na presença, se o véu se rasgou, se eu posso ir mais fundo, então eu vou entrar por esse caminho, porque eu quero provar de Deus. Então a grande verdade é essa, nós precisamos ter essa fome, essa sede de provar mais de Deus, de querer experimentar o poder manifesto, de entrar no hospital e ver alguém levantando, meu Deus do céu, de uma cama. Eu lembro uma vez eu estava pregando no Mevan lá em Itajaí, no meio da mensagem, mano, eu não estava pregando sobre cura nem nada disso, e eu pregando, e uma mulher de cadeira de rodas sentada bem na minha frente assim. E a gente, quando a gente está pregando, a gente vê tudo aqui de cima, né? Barato. Quem está no celular, quem está interessado, quem não está, a gente consegue fazer uma leitura de ambiente. E aí, de repente, eu pregando, e eu vi que aquela mulher espantou, assim. Sabe quando leva meio que um susto, mas está em público, dá uma controladinha? E eu pregando, e eu vi que ela ficou estranha. O que aconteceu? Depois eu vou conversar com ela. Do nada, assim, ó, de repente, ela sentiu o chão. Ela não tinha o movimento das pernas, ela não sentiu o chão. E ela tomou um susto, eu estou sentindo o chão. E aí ela foi dar o comando para a perna obedeceu. Irmãos, e eu pregando e vendo a reação. Aí ela pegou, ela fez assim. Depois ela sentada, ela moveu a outra perna. Aí ela já levantou chorando. Aí ela veio até a frente no altar. Eu lembro, eu estava pregando, irmão, veio uma glória de Deus. E eu fui para trás e eu falei, gente, Deus está curando aqui. Meu irmão, a gente começou a receber relato na internet de pessoas que estavam vendo culto, sendo curadas em casa. E eu comecei a imaginar, esse é o nosso Deus. Ele não depende que eu bote a mão na cabeça de alguém. Ele não depende nem da minha oração. Ele pode se mover agora. Ele pode mudar a sua vida agora. Ele pode mudar a vida dos seus familiares agora. Ele pode curar agora. Agora. Então a ideia não é que a gente se acostume com culto normal, meu irmão. Não tem mais culto normal. A ideia é a gente vir para a igreja olhando para os céus e falando, é hoje, Senhor. É hoje que eu vou ter uma experiência sobrenatural. É hoje que eu vou viver algo que eu nunca vivi. Senhor, por favor, coloca algo no meu coração, toca na minha vida, libera da tua unção. Aleluia. Seu coração, irmão. Sabe o que eu falo para os irmãos? Eu falo assim, ó, você quer... Eu vou repetir para vocês, que eu sou um cara legal, aleluia. Você quer viver, tá até dando uma coisa. Você quer viver algo em Deus que ninguém jamais viveu? Você quer? Quantos querem? Levanta a mão bem alto para o diabo ver. Aleluia. Faça para Deus o que ninguém jamais fez. Quando a gente aprender a surpreender o Senhor... Deixa eu contar uma... Nossa, essa eu vou entregar ao meu pastor Luiz Emílio. Aleluia. Irmãos, no começo do evangelho, a gente estava tão doido por Jesus. A gente já correu atrás de macumbeiro. Você não tem noção, meu irmão. A gente estava voltando uma conferência, o cara fazendo macumba em Itajaí. O cara fazia macumba, a gente desmanchava. O cara fazia macumba, a gente desmanchava. O cara saiu correndo do carro, achando que nós ia bater nele, ele estava perseguindo. Loucura, irmãos. Um dia, a gente olhou um pro outro e falou assim... Vamos fazer uma serenata para Deus? Coisa de guri pequeno, irmão. Luiz Hermínio. Já entrego já. Vamos. Vamos sair de madrugada. Lá tem um morro chamado Morro da Cruz. Vamos subir no Morro da Cruz, mas tem que ser quietinho para não acordar Deus.
Irmãos, a gente fez exatamente isso. Quem ouve fala, esses caras são doidos. E a gente foi, cara, orar de madrugada, foi fazer serenata para Deus. Eu não vou esquecer, eu lembro do Saulinho, na época, tirou o violão do carro, meu irmão. A gente foi, tem um lugar que a gente veio em Itajaí, um bom pedaço de Itajaí, assim. Cara, o Saulinho começou a adorar, meu irmão. É claro que era uma brincadeira. Mas Deus veio naquela noite de um tal jeito, irmãos. De um tal jeito. E a gente ria, a gente chorava, e uma glória de Deus, e uma manifestação de Deus. E às vezes a gente tem contato com tudo que é de Deus, menos com Deus. A gente não prova desse Deus. A gente não experimenta esse Deus. E é tão bom quando Ele vem, meu irmão. É tão bom quando Ele toca a nossa vida. É tão bom. Agora, os mais antigos vão lembrar disso. Antigamente todo mundo ia atrás de uma visão, não ia? A questão é, que visão a igreja tem? Visão. Visão, que visão? Aí eu lá na minha van, que visão o Luiz Emílio tem? Visão. E eu estava lendo esse texto de Paulo. E Paulo, quando encontrou Jesus, ele não recebeu uma visão. Ele ficou cego. Porque Jesus não dá o que as pessoas esperam. Jesus oferece o que é preciso. Então, se Ele trabalha com o que é preciso, meu irmão, Ele muitas vezes vai rasgar o nosso recorde. Ele vai mudar os nossos planos, a nossa forma de ver. A nossa forma, muitas vezes, até de adorar, né? Deus muda a gente de lugar, muda a gente de cidade. Deus não vai trabalhar na nossa expectativa, porque a expectativa dele já está escrita nos livros, já está registrada nos céus. A expectativa que ele tem a teu respeito já foi construída, já há algo no coração de Deus para a sua vida. O que a gente precisa entender é o que ele tem para nós. Agora Paulo ficou cego. Por que ele ficou cego? Porque agora ele entrou na escola de Jesus. Antes, lembra? O que Paulo fazia? Ele tinha uma independência, ele pedia carta, ele entrava na cidade, ele perseguia os cristãos, fazia o que bem entendia. Agora ele entrou na escola de Jesus. E na escola de Jesus, o que Jesus estava ensinando para ele? Que agora ele não podia mais ver segundo a carne. Agora ele tinha que ver através do Espírito. Então, na verdade, ele perdeu uma visão natural, mas ele estava recebendo uma visão espiritual. Não sobrenatural, algo que vai muito além. E obviamente Paulo precisava olhar para dentro, precisava rever os seus conceitos, precisava ver o que ele aprendeu. Eu imagino a agonia. E agora, como ele estava na escola de Jesus, agora ele já não fazia nada sozinho. Agora, para ele se movimentar, ele tinha que pegar na mão do irmão que um dia ele perseguiu, e o irmão tinha que levar ele até o lugar que ele ia. Você imagina, meu irmão? Então Jesus começa a ensinar, olha, o que é corpo? Nós somos membros um dos outros. A individualidade aqui morre. Você já viu Jesus? Quando ele foi orar ao Pai Nosso, ele nos apresentou um pão que é nosso, um Pai que é nosso, o reino é nosso, não é verdade? É ou não é? Você sabe onde nasceu o senso de propriedade? Porque quando Deus fez a humanidade, falou, se espalhe, se fecundo, multiplique, subjugue a terra. A terra foi dada ao homem. Deus deu a terra ao homem. Então a terra era nossa, era da humanidade. Aí, houve o pecado. E aí eles iam ser conhecedores do bem e do mal. Nascem duas gerações, Caim e Abel. Uma geração que consegue agradar o Senhor, uma geração que não consegue agradar o Senhor. Como que eles iam conhecer o bem e o mal? Não tinha livro, não tinha nada, meu irmão. Eles conheceram o bem e o mal através da própria genética. Nasceram dois filhos, Caim e Matabel. Uma geração que consegue agradar o Senhor, uma geração que não consegue agradar o Senhor. A palavra diz que Deus veio para Caim e falou o seguinte, Caim, você vai ser um errante pela terra. O que Caim era? Errante. Ou seja, tudo que Caim fizesse a partir daqui comunicava erro. Sabe o que a Bíblia diz? A primeira coisa que Caim foi fazer depois da queda, depois de Deus comunicar que ele era um errante, a palavra diz que Caim edificou uma cidade e colocou o nome do seu próprio filho.
Foi a primeira vez que um ser humano pegou um pedaço de terra e chamou de seu. Porque na palavra de Deus a terra era da humanidade, era nossa. Mas como entrou o pecado, entrou o erro, senso de propriedade surgiu por causa do pecado. Por isso que quando Jesus veio falando de um reino que é nosso, de um pão que é nosso, de um pai que é nosso. Porque aqui, quando você está na presença de Deus, já não é mais que é teu, já não é individualidade que vale, agora é coletividade, é o corpo, é a igreja, é a gente, é coletivo, porque Deus é coletivo. Por isso que a gente vai no ministério, aí, não, o violão é meu, o louvor é meu, a senso de propriedade das coisas, isso tem a ver com o pecado? Quando a gente está em Deus, não é nosso. Eu fico feliz quando tem um irmão tocando, 2 irmãos, tem um outro ali na recepção, eu fico feliz que os irmãos estão participando, eu fico feliz quando eu tenho que sentar porque outros irmãos estão assumindo seus papéis, porque é coletivo. Agora, eu estou em Deus. Paulo estava na escolinha de Jesus, então ele tinha que depender de alguém agora para caminhar. Só que sabe o que a palavra diz? A palavra diz que Paulo cego teve uma visão. Que loucura, né? Paulo cego teve uma visão. E aí entra Ananias na história, que recebe a direção de Deus de orar por Paulo, que era um assassino de cristãos. Aí Ananias começa a debater com Deus. O que Deus fala para Ananias? Ele é para mim um vaso escolhido. Aqui a gente tem um ponto. Toda a identidade que Paulo assumiu até esse momento não era a sua própria identidade em Deus. E quando a palavra é liberada, a palavra é, no momento que Deus fala, ele é para mim um vaso escolhido, aquilo rompe os céus, toca na vida de Paulo, e a partir daquele momento foi definido por Deus o que ele seria, de acordo com a vontade de Deus. E Paulo teve um impacto. Agora imagina Paulo vendo o cara que ele viu por visão, vindo orar por ele, se cumprindo o que ele viu, cego. Tu entendeu? Deu para entender? O cara cego tem uma visão. E de repente ele vê o homem que ele teve a visão entrando e orando por ele, acontecendo o que ele viu quando ele era cego. Tu imagina a bagunça da cabeça de Paulo. Eu fico imaginando ele pensando assim, uau, na escola de Gamaliel ninguém me ensinou isso não. Porque agora ele entrou num universo diferente, ele entrou no sobrenatural de Deus, meu irmão. E ele começou a provar do sobrenatural de Deus. Agora, Paulo era um intelectual? Com certeza. E o que torna 1 Coríntios 2, do 1 ao 5 que nós lemos, impressionante aos meus olhos. Porque o que Paulo fala? Vamos ler de novo. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Por que Paulo falou isso? Porque era exatamente o que eles esperavam de Paulo. Porque Paulo era um intelectual. Paulo tinha conhecimento. Ele fala assim, eu não vou dar para vocês o que vocês esperam. Eu vou dar para vocês o que é preciso. Porque eu não recebi o que eu esperava. Eu recebi o que é preciso. Esse é o ponto. Então eu não posso ficar adequando as coisas de Deus de acordo com o que as pessoas esperam. Não, esse é um erro. As pessoas precisam receber de Deus o que é necessário para que haja transformação na vida delas. Irmãos, eu sou pai. Eu tenho uma medida com meu filho de 13 anos e uma medida com meu filho de 5 anos. Eu não vou tratar o meu filho de 13 anos como eu trato o meu de 5. Não vou, porque senão eu infantilizo o meu mais velho. Ou trago uma adultização para o meu mais novo. Ele está num outro período, ele está num outro ciclo da vida dele. Então o mesmo pai, são dois pais diferentes para os filhos, porque os filhos são diferentes. E às vezes, muitas vezes, Deus se revela como pai nas nossas vidas assim. Então eu não posso me basear no recado do outro, eu preciso ter um relacionamento com meu pai, e entender o que ele deseja para a minha vida, entender o que ele tem. E aí o tratamento tem a ver com a necessidade daquilo que eu preciso entender no próprio Deus. E tem coisas, meu irmão, que talvez você considere inexplicável. A gente estava até conversando hoje à tarde sobre isso. Tem coisa que não dá para explicar, acontece. Aí a gente fica procurando a resposta. Aí a gente acha assim, não, mas peraí. O pensamento comum de hoje, né?
com relação àquilo que é profetizado, que é dito. O que a gente entendeu durante muitos anos sobre profecia? Se é de Deus... Se é de Deus, se cumpre. Não era assim? Não, se é de Deus, vai se cumprir. Como se a gente pudesse agora sentar e só esperar e Deus vai fazer. A gente tem um problema estrutural bíblico muito grande nesse pensamento. Jonas foi chamado para pregar contra Nínive, para pregar a destruição de Nínive. E Jonas era um profeta. Jonas foi para Nínive, quando resolveu obedecer, foi e pregou a destruição de Nínive. O problema é que o povo se arrependeu. Nínive não foi destruída. Nínive não foi destruída. Agora, Jonas deixou de ser profeta? Deixou, irmãos? Não deixou de ser profeta. Então o que eu entendo? Que quando a profecia é liberada, Deus espera a reação. E a reação pode mudar o cumprimento daquilo que foi dito. Por isso que é importante eu entender uma coisa. Se Deus lançou uma palavra na minha vida, eu recebi uma responsabilidade. Eu preciso reagir à palavra que foi dita. Por isso que muita gente pensa assim, não, se for de Deus vai acontecer, mas se eu não reagir não vai acontecer, meu irmão. Se eu não entender, não vai acontecer. Se Deus ele muda a sentença, quando é sentença, por causa de uma reação, obviamente quando não for sentença, ele também espera uma reação. E meu apóstolo sempre fala uma coisa, Luiz Emílio sempre fala uma coisa, Deus responde a respostas. Então eu preciso dar uma resposta. Agora, Paulo aqui, ele fala, olha, eu não venho como vocês esperam. Eu decidi nada saber entre vós, senão é Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Você imagina um líder? A gente aprende que o líder tem que se demonstrar forte. A gente aprende que a gente não pode demonstrar fraqueza. Aí a gente vai para a estrutura bíblica de um líder que veio representar um apóstolo numa era do Espírito, Paulo, escolhido por Deus, dizendo, eu vim em fraqueza com vocês, em temor, em tremor, e eu não vim com sabedoria, ou com palavras persuasivas, sabedoria humana. E ele continua, e ele descreve o porquê. Aí ele fala da palavra, que a palavra era dele? Não, a palavra é de Deus. Aí ele diz, a minha palavra, a minha pregação não consiste em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a sua fé não se apoie em sabedoria humana. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? É como se Paulo dissesse, ó, eu já experimentei a sabedoria dos homens. Eu carrego comigo. Mas o que transformou minha vida não foi a sabedoria dos homens. Foi a demonstração de poder. Então eu venho aqui com uma expectativa, então eu não venho me mostrar forte, eu venho me mostrar fraco, eu recuo para que Deus haja. Cara, eu olho para isso, eu acho lindo, imagina, o camarada que tinha o dom, tinha a palavra, ele podia falar, ele podia convencer, mas não, ele recua para que Deus haja. É como se eu pegasse esse irmão e ele viesse sabendo, sei lá, tocar a melhor canção que existe no planeta, mas ele não canta, ele canta algo simples. Por quê? Porque ele não quer que as pessoas se prendam no que ele conhece, ele quer que as pessoas conheçam o Deus que libertou ele. Foi o que Paulo fez, ele deu um passo para trás e falou, não, eu não quero trabalhar da forma que o mundo trabalha, eu não quero trabalhar como as pessoas me ensinaram, como os mestres que eu tive. Eu conheci Jesus e é maior, a revelação é maior, existe um agir do Espírito dentro de mim, e se as pessoas não provarem disso, elas vão ficar na minha sabedoria. Então o melhor ensino é esse, é pegar as pessoas e dizer, olha, existe um Espírito que é santo e que ele pode te revelar coisas profundas que você pode aprender. O próprio Jesus falou, olha, chegará o dia que não haverá necessidade de um irmão ensinar outro irmão, porque o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Ou seja, eu tenho aquele que inspirou as Escrituras morando dentro de mim, dando todas as respostas. Eu só preciso ouvir. Eu só preciso parar e entender o que ele está comunicando. Foi o que Paulo fez. Eu fico olhando até o discipulado de Jesus, por exemplo. A gente vê uma ativação de um modo prático. Você gostaria de ver alguém ressuscitando? Deve ser uma doideira, né? Você gostaria? Ora por um morto.
Entendeu? Ora por um morto. Eu já vi o meu pastor fazendo isso. Então são coisas, por quê? Porque a gente pega o recortezinho. Ah, tá bom até aqui, né? A gente dizima, aleluia. A gente é crente. A gente já vem no culto no domingo. Glória a Deus. Aí a gente vem no domingo, porque para se dizer crente na segunda-feira, se não for na igreja, a gente não pode dizer que é crente. Irmãos, isso é muito fraco, perto daquilo que Deus tem para cada um de nós. É algo muito mais profundo. Uma vez o irmão veio para mim, falou assim: pastor Gladys, há muitos anos eu ouço sobre um avivamento do Brasil. Por que isso não aconteceu ainda de uma maneira tremenda assim? Por que não aconteceu? E eu lembro que na hora o Espírito Santo começou a falar comigo. Aí eu falei para o meu irmão: deixa eu te dizer uma coisa, sabe por que não aconteceu um avivamento no Brasil? Porque a gente aprendeu a viver sem avivamento. Quando o avivamento for tudo para nós, a gente parar a nossa vida e ficar ali até que Deus faça alguma coisa, a gente vai começar a viver um avivamento. E esse é o ponto. Irmãos, experimenta uma coisa. Experimenta um dia, sei lá, pega uma semana aí. Fala para Deus: Deus, eu vou acordar 3 horas da manhã, nem que eu durma de novo, mas eu vou tentar orar um pouquinho. Experimenta. Experimenta acordar de manhã, isso eu gosto de fazer. Fala: bom dia, Deus. Bom dia, Espírito Santo, eu acordei de novo. O que o Senhor tem para nós? Eu adoro fazer isso, eu amo fazer. Fala: Deus, o que o Senhor tem para o meu dia hoje? Senhor, alguém vai ser curado? Senhor, alguém vai ser tocado? Eu vou ter uma experiência sobrenatural? O Senhor vai fazer viver algo? Eu vou contar uma coisa que aconteceu uma vez comigo nas ruas, irmãos. Uma coisa assim, honra e glória para o Senhor, mas foi uma experiência. Eu andando na rua de Itajaí, um cara se empacotou na bicicleta do outro lado. O cara caiu endemoniado. Cara, eu comecei a sentir uma presença, eu fui orar pelo camarada. Tipo, manifestou andando nas ruas. Eu fico imaginando se a gente for para esse lugar de verdade. Se a gente orar de verdade, se a gente jejuar de verdade, sabe assim? E a gente pegar, tirar uma semana e falar assim: meu irmão, vamos buscar Deus de verdade. Vamos adorar de verdade. Vamos ir mais fundo. Vamos ler mais as Escrituras. E às vezes passa 10 anos, tem gente que passa 10 anos numa igreja e nunca leu a Bíblia toda. Passa 20 anos, não foi estimulado a conhecer. E aí a questão não é Deus não querer se revelar. A questão é eu querer buscar. A questão é eu desejar buscar, eu desejar ver esse sobrenatural. E esse é o ponto. Então a gente precisa ser provocado aí um pouquinho mais fundo. A gente precisa ser provocado a viver algo mais profundo em Deus. Até que Ele se revele, meu irmão. Até que Ele se revele de fato. Então quando eu olho para essa estrutura de Paulo, um cara sendo um símbolo de sabedoria como Paulo foi, mas tendo a humildade de recuar por causa daquilo que ele provou em Deus, meu irmão, isso fala muito ao meu coração. Muito ao meu coração. Porque o que ele provou foi muito maior. É como se ele estivesse falando: não, eu quero sumir, desaparecer, eu não quero que vocês se apeguem a mim. Não, a questão não sou eu, a questão é que está sendo manifesta na minha vida. Então eu preciso demonstrar para você eu vou demonstrar fraqueza. Não, eu não quero ser forte para você, eu quero ser fraco. Forte é aquele que me fortalece. Ah, meu Deus do céu, forte é a presença, é a atuação do Espírito. A gente olha hoje para os ministérios, parece que as pessoas estão disputando púlpito, disputando microfone. Mas para quê? Quer ser usado por Deus, sai orando pelas pessoas na rua. Sabe? Anda por essa praia falando em línguas. Orando a Deus, tomara que Deus pegue alguém agora, aleluia. A gente já fez umas doideiras. Então eu já fiz isso. Eu, um amigo meu, olhamos pro outro, vamos sair orando pelas pessoas na rua? A gente tava, meu irmão, um tempão orando sozinho. Aí meu amigo mais doido que eu, o Rafael Lopes, que está em Portugal.
que é genro do Luiz Hermínio. Vamos. A gente deu um susto, um monte de gente, claro, 2 caras vindo abordar, até entender que a gente só queria orar, o cara já quase entregava a carteira. Mas a gente ia. E, irmãos, e algumas pessoas aceitaram, e a gente, por quê? Porque a gente estava com uma chama, a gente estava com fogo, a gente entendeu que a gente podia ter uma experiência maior. Se eu quero viver coisas que ninguém jamais viveu para Deus, eu vou fazer coisas para Deus que ninguém jamais fez. Eu vou me colocar nesse lugar, meu irmão. E a gente começou a andar nas ruas e orar pelas pessoas, e algumas pessoas a gente sentava e falava do Senhor. Eu tenho certeza que algumas se converteram, alguma sementinha entrou, mas esse é o ponto, é desejar, sabe? É querer. Aí a gente entra no cotidiano, a gente vai no mercado. Irmãos, imagina a gente fazendo compra, eu imagino essas coisas, a gente puxando o carrinho, de repente alguém começar a chorar do nosso lado sem saber por quê. Aí você vai, eu sei o que está acontecendo. Deus está tocando a sua vida. Você acha que Deus não pode fazer? Claro que Ele pode. É claro que Ele pode. E esse é o ponto. 2 Pedro 3,18. Eu queria que você abrisse comigo. A palavra diz: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do vosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Esse é um conselho. Se a palavra diz assim, ó, cresçam, a responsabilidade do crescimento é de quem? É nossa. E é uma coisa que eu entendi quando eu li esse texto. Então, se eu não cresço, a culpa não é de alguém. Não é do meu líder, não é do meu pastor, não é do ministério. A culpa é minha. E eu preciso aprender a crescer no Senhor. Eu preciso aprender a buscar mais. É um conselho. Deus pode fazer alguém crescer? Pode ou não pode? Ele pode. Mas Ele espera que você entenda. Que você deseja. Então a questão não é a vontade de Deus, a questão é a minha vontade aqui. Eu preciso desejar. Eu preciso entrar nesse lugar. E aí a gente vem. Quando a gente começa a entender alguns conceitos, a gente se depara, por exemplo, com Romanos 12. A palavra diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Irmãos, quando eu li isso, algo falou muito forte no meu coração. A palavra diz: não vos conformeis com esse século. Esse século, mas quando essa palavra foi escrita? Quantos séculos essa palavra tem comunicado a mesma verdade? Então Deus não está falando só para o nosso século, Ele já está falando para vários séculos. Ou seja, como a palavra é eterna, então em todos os séculos existe uma cultura que a gente não deve tomar forma. Se eu pegar e voltar 200 anos atrás, talvez a luta de um camarada era ter um cavalo. Eu não sei qual é o melhor cavalo, mas talvez ele queria o bagual, o bichão. E aí estava trabalhando para ter um cavalo. Hoje eu não sei quantos cavalos tem meu carro. As épocas mudam. A forma, a vestimenta. Imagina se eu chegasse com roupa de 200 anos atrás aqui para pregar. A moda muda, as coisas mudam. Mas em todos os séculos, Deus está falando, dando a mesma informação. Não toma a forma do século. Ele está dando um aviso: não vos conformeis. Não toma a forma. Mas transformai-vos pela renovação da vossa. Interessante. A palavra podia falar assim, ó, transforma esse século. Mas quando fala de transformação, ela aponta para a nossa mente. Você precisa renovar sua mente. Então, o primeiro conselho é não se conformeis. Depois é transformação de mente. Para que você entenda qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus, ela vai ser vista pela gente quando a nossa mente é transformada. E foi o que aconteceu com Paulo. Como que a mente de Paulo foi transformada? Quando ele teve encontro. Então, se eu não tenho encontro com Jesus, a minha mente não é transformada. E aí o que acontece? Eu venho para a igreja, mas eu penso como eu pensava antes.
Eu só tento adaptar o meu pensamento à realidade da igreja. Mas não é isso. Agora, quando eu tenho encontro com Jesus, o meu pensamento é que muda. Os meus valores vão mudar completamente. A forma de viver, as pessoas vão olhar para você e vão falar, não pode, esse camarada, ele nasceu de novo, ele não tem nada a ver. É claro, meu irmão, obviamente você nasceu de novo. Agora seus pensamentos estão ligados àquilo que Deus deseja. Agora a tua mente não vai funcionar com esse mundo. Agora você não vai mais andar com esse século. Não tem a ver com vestimento, tem a ver com forma de andar mesmo, de ser. Comunidade, sociedade. Então, se esse mundo passa os outros para trás, eu não vou passar, porque eu não vou tomar a forma desse século. Não, nós somos cidadãos do reino dos céus. E a grande questão é essa. O culto ele precisa ter uma lógica, por isso que falo do culto racional, meu irmão. A gente precisa perceber dois aspectos aqui importantes. Você sempre vai trabalhar com duas coisas aqui. Mas Deus sempre vai desejar. Uma coisa é a minha natureza. Se a natureza está ligada ao primeiro Adão, ao último Adão, se está ligada a Cristo ou não. E a outra coisa é o tipo de consciência que eu tenho. Eu gosto de falar isso. Você acha que o primeiro Adão, quando Deus fez o primeiro Adão, Deus botou uma Bíblia debaixo do braço de Adão? Não. Por quê? Porque Deus estava nos seus pensamentos. Então, essa consciência, ela precisa ser tocada. O que eu penso precisa ser tocado. Ele precisa ser transformado. E aí é que é o ponto. Eu posso chegar num hospital e pegar um laudo médico. O médico dizer, não tem mais jeito. Mas eu posso ter os pensamentos dos céus. Não, claro que tem jeito. Se Deus ainda está aqui, Deus pode fazer um milagre. Irmãos, a gente já viu várias pessoas com sentença de morte pelos médicos. E a gente orar na igreja e a pessoa sair do hospital. Por quê? Porque esse é o pensamento da ciência, mas quem define é Deus. Então tem coisas que eu não vou ter o pensamento da ciência. Eu vou ter o pensamento de Deus, nada contra a ciência. Mas eu preciso ter essa perspectiva. Se as pessoas vierem em nós e elas tiverem o mesmo conselho que qualquer pessoa do mundo pode dar, a gente ainda não tem o toque de Deus na nossa mente. A gente ainda não renovou o nosso pensamento. Então, se tem um campo de batalha, meu irmão, é a tua mente. Eu quero encerrar com isso que eu vou te dizer. Quando Deus fez a humanidade, o que Deus falou? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando a serpente veio para a mulher, o que a serpente falou se ela comesse do fruto? Para a mulher. Se você comer desse fruto, você vai ser como Deus. Você já reparou isso nas escrituras? Agora, eu te pergunto, eles já não eram como Deus? Eles já não tinham a imagem e semelhança de Deus? O que a serpente estava fazendo? Ela estava fazendo com que Adão e Eva não crescem naquilo que Deus falou. O papel da serpente é fazer que você não acredite naquilo que Deus já te deu. E esse é um ponto que é muito importante a gente entender. Então, isso não pode subir ao nosso coração. Isso não pode estar na nossa mente. Então, sempre o diabo vai trabalhar dessa forma. Vocês estão aqui? Estão prestando atenção, irmãos? Amém? Sempre o diabo vai trabalhar dessa forma. Ele vai tentar te convencer que você não tem o que Deus já te deu. E aí a gente começa a anular coisas que Deus deu, porque a gente acredita que a gente não é merecedor. A gente acredita que Deus não vai fazer. Mas Deus já fez. Já está ali. A gente só precisa acessar esse lugar. É um lugar de acesso. Então eu não posso pensar como esse mundo. Irmãos, os maiores milagres, eles acontecem no campo dos maiores desafios, no campo da improbabilidade. Sempre vai ser assim. Então eu tenho que aprender a não olhar para aquilo que é, para improbabilidade, palavra difícil, né? Não, eu tenho que olhar para aquilo que é possível. Eu tenho que olhar para aquilo que Deus pode fazer. Então eu tenho que consultar e falar, Senhor, o que o Senhor deseja? Está todo mundo dizendo isso. Mas o que o Senhor pensa a respeito disso? O que o Senhor diz? E aí a gente consultar e ficar na palavra que o Senhor nos disse, meu irmão. E colocar o nosso coração nisso. Eu acho que nós estamos num tempo que a gente precisa incentivar a igreja a reaprender a sua vida com fé. A sua vida em Deus. E desafiar mais, meu irmão. Sabe? Desafiar mais. Eu tenho um amigo meu que ele é gêmeo com o irmão dele. São dois baixinhos assim. São gêmeos idênticos.
E o pai dele tem um sítio. E o pai dele um dia falou para ele, ó, nós vamos no final de semana, eu vou ensinar vocês a nadar. E eles todo bobo, né? Poxa, o pai vai ensinar a gente a nadar. Aí o pai deles foi, botou eles no barco. E foi mais profundo. Falou, agora eu vou ensinar vocês. E eles achando, né? Procurando onde é que tá a boia, onde é que tá... O que o pai deles fez? Pegou um, jogou blue. Pegou o outro, jogou blue. E ficou esperando. Eles quase se afogaram, irmão. Aí o pai dele pulou, juntou os dois, deu uma risada, botou no barco. E aí fez de novo. Aí ele contando pra mim, cara, eu quase morri. Aí eu perguntei, mas aprendeu a nadar? Aprendi a nadar na hora? eu fiquei pensando, rapaz, é exatamente isso que a gente precisa na igreja. Sabe o que a gente precisa? De alguém que faça assim, ó. Joga a gente na água. Pra gente começar a aprender algumas coisas. Então, meu irmão, seja desafiado, amém? Se permita ser desafiado. A vida vai te colocar uns desafios. Não haja com uma mente natural, haja com uma mente sobrenatural. Começa. Tem irmãos que vêm pra gente e falam assim, ai pastor, tão difícil onde eu trabalho. Tá cheio de ímpio. Ah, pastor, eles falam palavrão, é tão difícil. Eu fico imaginando, por que você acha que Deus te colocou ali, meu irmão? O cara pode ser a mudança de uma empresa inteira e ainda não entendeu. O cara pode ser a mudança, mudou o governo, agora como vai ser as escolas. Às vezes é um professor cristão que está lá no meio de tudo isso. Meu irmão, o Espírito Santo está com você. Deus pode fazer algo extraordinário. Para encerrar, meu filho, falaram isso. Pastor, o que vai ser nas escolas, né, e tal. E aí o irmão falando e eu viajando na maionese, né. Aí eu cheguei em casa, chamei meu filho mais velho, o Levi, sentei com ele e falei, filho, papai tem uma boa notícia para te dar. Ele, que foi, pai? Assim, ó, Deus está construindo uma oportunidade para você nas escolas. Porque não interessa que eu ensino. Meu irmão, eu acredito que a semente que está no coração de uma criança dessa é maior do que eles podem ensinar. Se um menino desse pegar fogo num colégio, ele pode mudar um colégio inteiro, meu irmão. Porque nós estamos falando de presença de Deus, e presença de Deus. Eu já estive dentro do comunismo, eu já estive na China comunista. Eles não conseguem parar o evangelho, por quê? Porque não dá para parar Deus, meu irmão. Não dá. Você acha que vai acontecer no Brasil? É claro que não. Agora a gente precisa orar. Onde é que estão os de Deus? Onde é que estão as pessoas do Senhor? Onde é que estão aqueles que carregam um chamado, uma vocação? Onde estão aqueles que ainda acreditam naquilo que Deus pode fazer? Onde estão? Aqueles pais que oram, eles podem falar o que quiser pro meu filho, não, mas meu filho é de Deus, é do Senhor, ele vai crescer, vai ser um homem, uma mulher de Deus, vai ter uma família do Senhor. Irmãos, há poder nisso, há poder. Aí, não, aquele é isso, aquele é aquilo. Bom, ora por essas pessoas. Igreja não é direita nem esquerda, ela é do alto. A gente precisa aprender essas coisas. Agora, parece que o irmãozinho que anda de vermelhinho não pode mais participar do culto. Claro que pode, meu irmão. Ele que é bem-vindo. Ele é que tem que vir. Não pode escandalizar agora, aleluia, mas é. Você imagina se a pessoinha que a gente morre de raiva todo mês se convertesse? Você acha que Deus não pode pegar um presidente, irmão? Pode. Mas a gente precisa começar a crer. Eu oro, meu irmão, para que Deus entre nessas universidades federais que está virando uma baderna e faça uma bagunça lá dentro. Só que a questão não é ir e ficar combatendo, arrancando faixinha, não. A questão é manifestar a presença de Deus naquele lugar, meu irmão. É isso que eu estou falando. Sabe, a gente já viu algumas coisas de o cara tentar fazer alguma coisa, travar na frente. Mas eu já vi testemunhos em áreas de perseguição de arma quebrar no meio. Tu acha que Deus não pode fazer? Claro que Deus pode. De entrar muçulmano para matar uma família, o cara começar a chorar na frente da família. Relatos reais, verdadeiros, em terras que eu fui. Deus ainda faz. Deus é uma realidade, meu irmão. Uma realidade. Agora, Ele escolheu você. Dorme com esse barulho agora. Ele me escolheu? Aham. Ele escolheu você. Você conhece pessoas que eu não conheço. Você anda em lugares que eu também nunca tive.
Existem regiões que Deus confiou a você, existem territórios que estão na tua mão, existem pessoas que Deus pode trazer para perto de você, talvez você nem entenda. Mas é uma responsabilidade. Quando a gente chegar diante de Jesus, você acha que Jesus vai perguntar? Quanto é que você ganhava? Se você era bem sucedido na tua carreira profissional? Ou ele vai querer saber sobre o propósito que ele tem para a sua vida? Qual foi a resposta que você deu àquilo que o Senhor te chamou para viver? Irmãos, a gente está lidando com o reino agora, com a eternidade agora. Então uma coisa que eu digo, se você tem um chamado, salta nele, meu irmão. Salta nele. Creia mais do que todo mundo. Leia a palavra mais do que todo mundo. Ore mais que todo mundo. Vai além. Vai além. Fique de pé comigo, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos? Eu quero fazer igual o Paulo agora. Eu quero dar uma recuadinha para deixar o Senhor trabalhar nessa noite. Comece a orar, se dependendo da minha oração. Comece a colocar o seu coração naquilo que o Senhor tem. Em nome de Jesus. Isso, fale com Ele, fale com Ele. Deixe a presença te tocar nessa noite. Aleluia. Isso, deixa a glória vir nesse lugar. Sem controle humano, sem comando de voz. Espírito Santo, nós te convidamos a se manifestar aqui, Senhor. Senhor, Tu conhece, a Tua palavra fala que Tu sondas e conheces os corações. Senhor, Tu preparou este momento, essa noite, Senhor, para falar aos nossos corações. Seja livre, Espírito Santo de Deus. Seja livre, Espírito Santo de Deus. Seja livre, Espírito Santo de Deus. Se moveu entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando te adorarei, te adorarei.
suas mãos, levante suas mãos. Continue adorando ao Senhor, continue adorando ao Senhor. A nossa oração é que a palavra revelada, a palavra que foi liberada sobre as nossas vidas nessa noite, ela se torne realidade, ela se torne algo que nós almejamos mais que todas as coisas. É que Cristo seja revelado em nós, e essa medida possa aumentar a cada dia, de glória em glória, que nós possamos revelar Cristo e se deixar ser revelado por Ele. Nós cremos que o Senhor, Ele tem algo novo para cada um de nós todos os dias. Mas nós precisamos escavar, nós precisamos entrar nesse lugar. A nossa oração nessa noite é essa: Senhor, abre os nossos olhos, abre os nossos olhos espirituais, para que nós possamos enxergar talvez coisas que até hoje nós não enxergávamos. Deixa-nos, Senhor, mais do que simplesmente te sentir. Deixa-nos, Senhor, as coisas claras na nossa frente, à medida que nós vamos caminhando e te conhecendo, à medida que nós vamos caminhando e te conhecendo, mais coisas o Senhor vai nos revelando, mais coisas o Senhor vai nos revelando, de glória em glória. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Louvado seja o teu nome.